Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu estou aqui para falar sobre este livro incrível que é o Frankenstein ou Prometeu Moderno, da escritora inglesa Mary Shelley. Há tantas coisas para falar a respeito de Frankenstein que eu nem sei por onde começar. Então vamos ser um pouco tradicionais e começar do ponto onde todos começam. A escritora britânica Mary Shelley vivia rodeada de pessoas célebres. Ela nasceu numa família célebre. O seu pai era o filósofo William Godwin e a sua mãe era a famosa Mary Wollstonecraft, que foi uma das pioneiras do movimento feminista na Grã-Bretanha e no mundo como um todo. Ela se casou com Percy Bysshe Shelley, que é um dos principais poetas românticos ingleses, e ela conviveu também com outras personalidades célebres, como Lord Byron. Este livro foi escrito quando a autora tinha apenas 19 anos, portanto se torna ainda mais surpreendente, e isto é falado muito bem na introdução, que alguém tão jovem tenha pensado num tema tão original, pelo menos a época era bem original, e assim não só pensado, mas também criado uma representação literária desse tema tão vigorosa. E o mais impressionante, essa pessoa, essa autora, conseguiu manter o vigor dessa narrativa por quase 400 páginas. Esta edição tem uma introdução incrível de um estudioso britânico. É uma introdução que, apesar de trazer alguns spoilers, vale a pena ser lida antes da narrativa ser começada. Mesmo que tenha spoilers, eu acho que quando você lê a introdução e depois o livro, vale muito mais a pena. Os seus olhos estão muito mais abertos para o que virá. Então vamos lá, vamos falar sobre a história. Em primeiro lugar, Frankenstein não é o monstro ao qual todos nós estamos habituados, mas sim o Dr. Frankenstein, aquele que cria este monstro que ao longo de todo o livro é chamado apenas de a criatura. O Frankenstein, ele nasceu numa família muito feliz em Genebra, uma família de magistrado, e ao longo de seus estudos de filosofia natural, física, química, fisiologia, ele foi se tornando mais e mais ambicioso, querendo descobrir o que levava da morte à vida e da vida à morte, ou seja, o princípio vital das criaturas. E ele assim, quando estava na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha, se debruçou tanto sobre esses temas e ficou tão absorto que ele conseguiu, por um método que não nos é explicado muito bem aqui, construir esta criatura e dar-lhe vida. Mas a partir do momento em que ele cria a criatura e a criatura abre os seus olhos amarelos, ele entra num estado de pânico e de desespero tal que larga a criatura onde ela estava e meio que sai correndo em desvario. Por algum tempo nós não sabemos muito bem o paradeiro dessa criatura, e o Frankenstein também, apesar da gravidade da situação, está tão paralisado que não deseja também ele saber onde foi parar. Então ficamos todos nessa incógnita, visualizando os sofrimentos do Frankenstein e ao mesmo tempo sem saber onde foi parar a criatura. Porém, acontece uma situação catastrófica envolvendo a família do Frankenstein. E a partir dessa situação, voltamos a entrar em contato com a criatura, e do mesmo modo o Frankenstein. E ele então é obrigado a defrontar com esse ser que ele criou com suas mãos, mas que agora tem vontade própria e uma vontade que não lhe agrada. Nos é revelado ao longo da narrativa que a criatura não tinha o comportamento que ela
desenvolveu depois desde sempre. Ela tentou ser uma criatura boa, amorosa, feliz, humilde, caridosa, porém, a sua própria condição e a impossibilidade de que outras pessoas convivessem com aquilo impossibilitaram nela qualquer sentimento bom, embotaram todas as suas boas atitudes e ela se tornou então angustiada. Aí eu não vou falar mais, mas é a narrativa de como a criatura desejava que o Dr. Frankenstein resolvesse essa situação e como o Dr. Frankenstein, para resolvê-la, agravaria mais o problema que ele já criara, ao mesmo tempo não tomando essa atitude, o problema continuava grande. Enfim, a narrativa se desenvolve de tal forma que não é possível, como é dito pela própria criatura em algum momento, que ele ou o Dr. Frankenstein convivam no mesmo mundo ao mesmo tempo. Um dos dois há de morrer. E, portanto, tudo ruma até este ponto fatal, em que não só um, mas ambos acabarão de uma forma ou de outra. Esta narrativa nos traz, então, a dificuldade que um ser humano pode ter com o ato da criação. Ela meio que faz aquela referência ao Gênesis, em que Deus cria o mundo e tudo é bom, e tudo é feito de forma tão tranquila, Deus em sua onipotência. Tudo bem que o homem vem depois a pecar, mas enfim, até então a criação era boa, tudo corria muito bem, e Deus não se desesperou ou entrou em colapso porque criou o homem. Mas o homem, quando cria um outro ser animado, entra em colapso, porque parece que isso não é próprio de sua natureza, ele não está preparado para isso. Então, essa narrativa nos faz pensar sobre até onde é ético e é possível que a ciência avance. E a partir de qual ponto este avanço, na verdade, é um retrocesso e é um problema com o qual a humanidade não tem condições de lidar. Pessoal, fica então a dica. A minha única crítica a esta edição é que ela contém um pós-fácil do escritor e crítico Rui Castro. Eu não conheço muito bem o Rui Castro, eu sei que ele é um famoso escritor, jornalista e crítico, porém neste caso específico desse livro, quando acabamos a narrativa pensando em vários aspectos que ela levanta, questões muito elevadas, metafísicas, filosóficas, o Rui Castro nos faz um pós-fácil em que ele nada acrescenta ao que já fora revelado na narrativa e na introdução, e ao mesmo tempo usa de uma linguagem de revista de fofocas de celebridade, de certos termos que, enfim, não acrescentam, antes diminuem o valor desta edição. Mas se você deletar e abstrair este pós-fácil, o resto é ótimo, irretocável. A escrita da Mary Shelley, pelo menos na forma em que ela foi traduzida, é vigorosa, muito envolvente. Como toda a escrita daquela época do romantismo, ela é muito impregnada das sensações despertadas pelos elementos da natureza, e isso é feito de uma forma não pedante, mas grandiloquente, envolvente e que nos eleva acima desta realidade mais cotidiana em que vivemos. Se vocês já leram o Frankenstein, me diga nos comentários o que acharam. Não se esqueçam de dar um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrevam no canal, me sigam no Scoob no Instagram e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!